Olá, meu nome é Robson Carvalho e esse é o manual audiovisual do seu Kit Ato. Muito bem, pessoal. O manual audiovisual faz parte da nova proposta da Dual System de dinamizar o suporte aos usuários do Kit Ato. Nossa intenção é facilitar a utilização dos kits, além de apresentar de forma dinâmica seus componentes, peças e ferramentas. No vídeo de hoje, iremos trabalhar com a interface AtoBox, apresentando novos componentes e realizando sua programação com o S4A Scratch for Arduino. A proposta de hoje é apresentar e usar o sensor de temperatura, mas além dele usaremos dois LEDs, um vermelho e o outro verde. Com esses componentes vamos criar um alarme de temperatura. A ideia do projeto de hoje é compor um sistema de alarme que acenda um LED vermelho quando a temperatura estiver acima de certo valor muito quente e retorne ao verde quando ela estiver estabilizada abaixo desse valor. Vamos lá? Como já trabalhamos com os LEDs nos vídeos anteriores do nosso manual audiovisual, vamos focar agora no nosso sensor de temperatura. Como esse sensor trabalha com valores variáveis, lembram disso? Devemos conectá-lo a uma entrada analógica da interface AtoBox. O sensor de temperatura varia a tensão de saída de acordo com a temperatura medida na superfície do sensor. No Arduino, usamos uma das entradas analógicas para ler essa tensão e, a partir dela, calcular a temperatura. Além do sensor de temperatura, vamos utilizar os LEDs vermelho e verde. Então, vamos ao trabalho? Agora que já separamos as peças, é só construir a estrutura necessária para o nosso alarme térmico. Como são só 3 componentes, a montagem se resume ao posicionamento dos LEDs e do sensor na interface AtoBox. Primeiro, posicionamos os LEDs vermelho e verde na interface e depois o sensor de temperatura também. Depois plugamos ambos, respectivamente, o LED vermelho e verde na porta D10 e D11. Na interface AtoBox, o sensor de temperatura deve ser conectado na porta A0. Após isso, conectamos a AtoBox ao computador usando o cabo USB e vamos realizar a programação com o S4A Scratch for Arduino. Agora, vamos à programação do nosso sistema de alarme térmico. Primeiramente, note como o valor da entrada analog 0 se mantém oscilando entre 2 ou mais números. Isso significa que o sensor de temperatura Ato LM35 está enviando valores para essa porta. Note que estes valores dependem da temperatura próxima a esse sensor. O sensor LM35 é um sensor de precisão fabricado pela National Semiconductor, que apresenta uma saída de tensão linear proporcional à temperatura a que se encontra o sensor. Esta tensão varia entre 0 volts e 5 volts, pois o sensor é alimentado com 5 volts.
ele permite realizar a leitura de temperaturas na faixa de 2 a 150 graus Celsius, mas ele apresenta valores de tensão elétrica, voltagem, e não da temperatura em graus Celsius nesta porta Analog 0. Quando o Arduino faz uma leitura analógica, ele converte o valor lido, que pode ser um valor de tensão entre 0 V e 5 volts, em um número entre 0 e 1023. Ou seja, o Arduino divide 5 volts, que é o maior valor que ele é capaz de ler, em 1023 partes iguais e lhe informa quantas partes tem o valor que ele está medindo. Em resumo, nosso programa lerá qual é o valor do sinal em Analog 0, que varia de 0 a 1023, onde 0 corresponde a 0 volts e 1023 corresponde a 5 volts. Para este sensor, 1 grau Celsius é igual a 10 milivolts. Sendo assim, realizamos um cálculo básico para obter a temperatura. Tensão em Analog 0 é igual ao valor lido em Analog 0 vezes 5 dividido por 1023. A temperatura é a tensão em A0 dividido por 10 milivolts. Calcula-se assim um fator que corresponde diretamente à leitura obtida, 0 e 1023, para a escala Celsius de temperatura. Então, a temperatura é igual à leitura vezes 0,49 em graus Celsius. Após essa pequena explicação sobre o LM35, vamos à programação propriamente dita. Primeiro, selecionamos o bloco Value of Sensor Analog 0 na guia Movimento e trazemos para a nossa área de trabalho. Agora, vamos inseri-lo dentro de um operador para realizar a função matemática que converterá a leitura para graus Celsius. Selecionamos o operador de multiplicação. Encaixamos o valor do sensor e o multiplicamos por 0,49. Feito isso, ele já nos dará um valor aproximado da temperatura ambiente. Mas devemos lembrar que devem ser acrescidos mais 2 graus, que é o valor mínimo de leitura desse sensor. Para isso, adicionamos outro operador, o de soma. Acrescentamos ao primeiro operador e somamos ao número 2. Com um duplo clique, ele nos apresenta o novo valor da temperatura já corrigido. Imagine um sistema de alarme para um processo que exija controle de temperatura. Estufa para salgadinhos, por exemplo. Primeiro passo, acender LED vermelho, alerta, para temperaturas superiores a 30 graus. Segundo passo, acender LED verde, normal, para temperatura abaixo de 30 graus. Para isso, vamos acrescentar o bloco de controle se-senão, na guia Controle. Após isso, utilizamos mais um operador, agora para a comparação com o símbolo de maior. Encaixamos o nosso cálculo de temperatura e atribuímos o valor 30. Quando o sensor estiver com temperaturas superiores a 30 graus, o LED vermelho alerta deverá acender. Para isso, selecionamos o bloco digital 10 ON e o encaixamos na parte SI. Logo abaixo, podemos encaixar o bloco que desliga o LED verde, o digital 11 OFF. Em seguida, na opção Senão, que será acionada quando a temperatura for menor que 30 graus, invertemos os blocos para digital 10 OFF e digital 11 ON. Feito isso, encaixamos o bloco sempre na programação anterior para que ele faça a comparação repetidamente. Clique 2 vezes na programação e vamos ao teste. Assopre ar quente da expiração sobre o sensor. Note como os valores de Analog 0 vão aumentando. Quando ele estiver no valor 58, que é o valor do Analog 0 chegando aos 30 graus, o LED vermelho alerta, acende e o verde normal apaga. Esse sensor é muito útil para planejar experiências que mesclam matemática e ciências, explorando a interdisciplinaridade.
E aí, gostou de usar o sensor de temperatura com a interface AtoBox? Não esqueça, a criatividade é toda sua. Você pode inventar muitos outros experimentos e sistemas de controle utilizando esse componente. Essa é a base da Attitude Maker. Faça você mesmo. Com isso, finalizamos a programação desse sistema de alarme térmico. No próximo vídeo, elaboraremos um sistema de chaveamento para cofres. Para isso, usaremos o sensor magnético e o sensor de pressão de toque do kit Atto, além de introduzir a programação em blocos com outro software, o ArduBlock. Obrigado, pessoal! Esse foi mais um vídeo do nosso manual audiovisual do kit Atto. Lembrando que o Atto é um conjunto de peças que pode ser utilizado nas mais diversas montagens. Os modelos que apresentamos são apenas algumas ideias, mas o limite das possibilidades do Atto só dependerá de você. Um abraço e até a próxima!